Olá, aqui é o André Crepaldi da Academia de Investimentos e hoje eu vou falar sobre fundo de investimento, como analisar um fundo de investimento. A gente pegar aquele material de divulgação, aquela lâmina do fundo e entender quais são as informações que eu devo olhar, quais são as informações que estão presentes ali no material de divulgação de um fundo de investimento. Então vamos lá, vou pegar uma lâmina aqui, eu peguei duas lâminas de dois fundos que eu gosto, que eu considero e tal, que é a lâmina aqui do fundo Bahia e também a lâmina do fundo Azequest. São dois fundos totalmente diferentes, porque um é um fundo de renda fixa e o outro é um fundo multimercado, mas eu peguei justamente para a gente comparar as duas coisas e entender a diferença entre um e outro. Então, se você olhar o gráfico de rentabilidade de um fundo de investimento aqui, se você colocar os dois ali, um multimercado e um renda fixa, fica nítido a diferença dos dois. Você vê que aqui o multimercado ele tem muito mais oscilação, ele tem muito mais chance de, no momento está negativo, no outro momento ele sobe, do que um fundo de renda fixa que está sempre estável, sempre rodando redondinho aqui acima do CDI. Então, se eu colocar em um ano, eu coloquei aqui um comparador de fundos que ele analisou um ano para trás. Tá? Então, nesse último ano, você tem esse fundo aqui que rendeu 144% do CDI contra aquele fundo de renda fixa que rendeu 105%. Se eu coloco 3 anos, você consegue ver a diferença. A gente tem alguns eventos aqui foi maio de 2017, o famoso Joesley Day, quando o Joesley fez aquela delação em cima do Temer. Depois a gente teve aqui em maio do ano passado, greve dos caminhoneiros, que oscilou bastante também, a maioria dos fundos. E aí você, em 3 anos, você vê a diferença entre um fundo multimercado e outro fundo de renda fixa. Tá? Então, o que eu preciso saber quando eu vou analisar então uma lâmina de um fundo de investimento? Vamos pegar uma lâmina aqui e vamos destrinchar tintim por tintim tudo que tem de informação no material de divulgação de um fundo de investimento. Esses materiais de divulgação, eles seguem um padrão, seguem uma regra da Anbima, que é quem regulamenta esse mercado aí de fundos de investimento. Então, as informações, para todo fundo de investimento, você vai ter um material de divulgação, ou seja, essa lâmina que a gente costuma chamar a lâmina do fundo, e nessa lâmina você vai sempre encontrar essas mesmas informações. Então vamos lá, o que eu preciso saber ao olhar essa lâmina aqui? Eu peguei o Bahia, esse fundo Bahia M Maraú, só a título de curiosidade, Bahia M Maraú FIC de FIM. Então essa sopa de letrinhas que tem no final de um fundo de investimento, ele nos diz algumas coisas também. Então, FIC significa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado. Então, esse fundo aqui, ele é um fundo que não é o fundo multimercado final que faz a gestão. Ele é um fundo de investimento em cotas de um fundo de investimento multimercado. Ele é um fundo que ele compra cotas de um outro fundo. No caso desse aqui, ele compra do próprio Bahia Master, que é onde o gestor faz ali a gestão do fundo. Então, o fundo Bahia FIC de FIM, ele compra cotas do outro Bahia, que é onde está o dinheiro fazendo a gestão. Tá? Então, vamos lá. De cara, você tem a rentabilidade acumulada aqui do fundo. Então, ele mostra aqui a rentabilidade em 2018, 2017. Aqui ele traz a rentabilidade anual. Em 2018, até a presente data, ele está rendendo 175% do CDI. Em 2017 ele rendeu 228%. Então aqui ele traz essas informações de rentabilidade, aqui algumas informações de performance, estatística, mas aqui, então, claro, além da rentabilidade, que é fundamental a gente analisar a rentabilidade de um fundo, aqui a gente tem algumas informações muito importantes também para você ter em mente ao aplicar num fundo, que são elas, né? Então aqui você tem o PL, né, o patrimônio líquido do fundo, o atual e o médio nos últimos 12 meses. Então, o atual, esse fundo tem hoje 5 bilhões e 600 milhões de reais investidos nesse fundo. Na média dos últimos 12 meses, ele teve ali 4 bilhões de reais no fundo. O PL da estratégia, ou seja, com a alavancagem que o fundo pode ter, o PL dele está em 11 bilhões. Então, essas informações são interessantes para saber, poxa, esse fundo é um fundo grande, é um fundo que tem nome no mercado, ele já tem 5 bilhões investido nele aqui, tem bastante dinheiro aqui investido nele. Né?
investimento inicial mínimo, R$20.000, ou seja, então para eu começar a investir nesse fundo, eu preciso ter R$20.000. Movimentação mínima, R$10.000, ou seja, então quanto que eu preciso para começar a investir nesse fundo? Eu preciso ter no mínimo R$20.000. Posso investir R$19.000? Não. Posso investir 20.001, 20.002, 50.000? Sim. Qualquer coisa acima de R$20.000 você pode investir, porque esse é o aporte inicial mínimo que esse fundo exige. E depois a movimentação mínima se eu for fazer um novo aporte ou fazer um saque desse fundo, eu tenho que ter o valor mínimo de R$10.000. Se eu coloquei lá R$20.000 e agora eu quero sacar R$5.000 desse fundo, eu consigo? Não consigo, porque a movimentação mínima é de R$10.000. Então eu posso sacar 10.000? Posso sacar 11.000? Posso, mas eu tenho que ser o mínimo de R$10.000, tanto para colocar de novo dinheiro lá ou para sacar desse fundo, tá? Então eu não consigo colocar mais R$5.000, eu não consigo sacar R$5.000 porque a movimentação mínima é de R$10.000, tá legal? Então, outra coisa ali é o saldo mínimo de R$20.000. Então, se eu tenho lá R$20.000 e eu quero sacar R$10.000, ele vai me falar que eu tenho que manter no mínimo R$20.000 dentro desse fundo. Então é o saldo mínimo, são outras informações importantes ali. Aí quando a gente vê aqui a aplicação em D0 e resgate, você tem a conversão de cotas em 30 dias e o pagamento do resgate, ou seja, a liquidação financeira, um dia útil após a conversão. Então isso significa o quê? Se eu aplicar nesse fundo hoje, normalmente é até as 2 horas, nessa lâmina a gente tem até aqui, ó, horário de movimentação até 2 da tarde. Então se eu apliquei hoje até as 2 da tarde, o dinheiro vai entrar no fundo hoje mesmo. Está ali a aplicação em D0, ou seja, no mesmo dia. Já o resgate desse fundo, ele leva 30 dias para cotizar, para marcar a cota do fundo que eu vou resgatar e ele me paga no outro dia. Ou seja, se eu pedir um resgate hoje, ele fica lá 30 dias dentro do fundo, o dinheiro continua rendendo, continua investido, ele pode tanto render mais quanto cair, já que esse é um fundo multimercado, mas ele fica 30 dias ali com o dinheiro sendo movimentado pelo gestor do fundo para cima ou para baixo. Tá? E aí ele cotiza no 30º dia e depois paga no dia seguinte. Ou seja, então eu preciso saber que se eu apliquei nesse fundo, se eu quiser resgatar, vai levar 31 dias para o dinheiro estar na minha conta de volta. Tá? Essa é a informação que está aqui. Então é muito importante você ficar atento a isso, porque às vezes você tem um fundo que está lá, data da cotização, leva 5 dias, só que ele tem mais 2 dias para liquidação financeira. Então é um fundo que você está pensando que ele vai estar na sua conta em 5 dias, quando na verdade seria ali 7 dias, por exemplo, para ele estar efetivamente na sua conta. Então é sempre interessante você analisar a data da cotização e a data de liquidação efetivamente. Nesse caso seria 31 dias. Então outras informações interessantes aqui. A taxa de administração, no caso desse fundo é taxa de 2% e 20% de taxa de performance. Né? Então lembrando que taxa, quando a gente olha a rentabilidade de um fundo, ela já é líquida, ou seja, já estão descontadas taxa de administração e taxa de performance de um fundo. Então a taxa de performance, nesse caso aqui, é 20% do que exceder o CDI. Então se a referência para o fundo é o CDI, tudo que passar do CDI, tudo que o gestor conseguir de rentabilidade acima disso, ele fica com 20% do que for acima do CDI. Né? Então legal, poxa, é um fundo que a gente olhou ali, no histórico dele ele está rendendo 168% do CDI, e isso já estão descontadas todas as taxas de administração e performance. Então outras 2 informações importantes aqui para a gente olhar, a volatilidade e o índice de Sharpe. Então a volatilidade ela é um índice de risco do fundo, então quanto maior a volatilidade de um fundo, significa que o fundo ele é mais arriscado, é um fundo que pode oscilar muito mais. Né? A gente viu ali no gráfico no começo do vídeo que é um fundo que oscila muito mais do que um fundo renda fixa que tem uma volatilidade ali muito baixa. Aquele Azequest que a gente colocou ali como exemplo, tem ali a volatilidade de 0,26, enquanto esse outro aqui tem uma volatilidade de, nos últimos 24 meses, está como 6,4, ou seja, ele pode oscilar até um índice de 6,4 ao ano, enquanto que o outro praticamente não oscila nada, tá?
Então, volatilidade, é importante a gente saber, quanto maior a volatilidade, mais arriscado é esse fundo. E índice de Sharpe, ele é uma medida de risco-retorno, ou seja, para um determinado nível de risco, quanto de retorno esse fundo está entregando. Então, se eu tenho dois fundos, um com índice de risco de 15% e outro com um índice de risco de 20%, e os dois me entregam a mesma coisa, o mesmo resultado final, poxa, esse fundo que tem um risco menor, ele tem um índice de Sharpe maior, então ele é melhor, porque para um determinado nível de risco ele entrega um resultado melhor do que aquele que precisa ter um nível de risco maior para entregar o mesmo resultado. Ou seja, índice de Sharpe, quanto maior, melhor. Eu tenho outro vídeo que a gente fala só sobre essas coisas de índice de Sharpe e volatilidade, né? Ensino como é o cálculo, o que é interessante, mas basicamente é importante você saber, quanto maior a volatilidade, mais oscilação esse fundo pode ter, mais arriscado ele é. E quanto melhor o índice, maior o índice de Sharpe, melhor o fundo é. Então é isso, gente. Basicamente essas são as informações que a gente precisa analisar, a gente precisa saber quando vai investir num fundo de investimento. Tá aqui o que a gente precisa olhar quando vai examinar aqui a lâmina, as informações de divulgação de um fundo. E é isso aí. Se você achou que foi legal, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. E até o próximo vídeo.